Boa tarde a todos os irmãos. Eu quero cumprimentá-la e cumprimentá-lo a todos, amados irmãos, Igreja Militante do Senhor Jesus, com a doce, gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, uma ótima tarde para todos. Amém, glória a Deus. Eu quero aqui deixar uma palavra, eu quero pedir para o meu filho, Lindenberg, ler para mim aqui esta palavra, aonde eu vou estar aqui entregando algo da parte de Deus para vocês. Vocês meditem, compartilhem, enviem esse vídeo para outras pessoas. Não deixe de deixar um like, não deixe de deixar um joinha lá, viu? É de graça, você não vai receber conta para você pagar não. Faça isso, me ajude. O meu canal Livres para Adorar, me ajude o YouTube a divulgar os vídeos que tem lá, certo? Não deixe de me seguir também no meu Instagram, Evangelista Ivanei Barbosa. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. E Lindenberg está com a oportunidade, não só apenas de ler a palavra, mas também você, meu filho, fica à vontade para dizer aí o nome das suas plataformas que você tem, na sua rede, aí na rede social, nas redes sociais, o nome, do seu Facebook, do seu Instagram e também o seu canal Livres, o seu canal que está também lá no YouTube. Quero repetir de novo aqui para vocês, não deixe de me seguir no meu Instagram, Evangelista Ivanei Barbosa, e não deixe também de se inscrever no meu canal Livres para Adorar. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e vamos ouvir agora a palavra de Deus. Apocalipse capítulo de número 20 e o versículo 7 ao versículo de número 10. Amém. Amém. E acabamos-se os 1000 anos. Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiremos sobre a largura da terra, e cercaremos o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu o fogo do céu e os devorou, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, enxofre, onde está a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Amém. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Qual é o nome da sua plataforma lá nas redes sociais, Lindenberg? Amém. Me siga nas redes sociais, Berg Barbosa 2025. Amém. E também no seu Instagram, como é que é o nome do Instagram? Berg Barbosa 25. E Lindenberg, irmão Lindenberg. Irmão Lindenberg Barbosa. É o canal, que está no YouTube. No canal. E o Facebook? O Facebook eu não tenho não. Sim, já foi desativado, Você tinha, mas desativou. Amém, graças a Deus. Então que Deus abençoe, o meu filho aí. Deus abençoe a todos vocês que seguem as suas plataformas. Que Deus abençoe a todos que me seguem também nas minhas plataformas também, aonde, meus irmãos, eu relutei há um tempo atrás, não queria, de forma alguma, ter essas plataformas, mas aí, se o inimigo da nossa alma, Satanás, ele usa as redes sociais para espalhar o mal, para espalhar desordem, contenda, desavença, prostituição, adultério, mentira, engano. Por que eu e você, nós que somos filhos de Deus, não podemos ter também uma plataforma para ali eliminar, neutralizar o poder das trevas e levar a palavra de salvação, Então pense nisso, você que critica, o seu próprio irmão, irmã, que segue a mesma fé que você segue. Pense para pensar. Se você está lutando, minha irmã e meu irmão, não é contra a mim, não é contra o meu filho, não é contra a ninguém. Você está lutando contra Deus. Lá em Atos Apóstolos, capítulo 5, versículo 38 e 39, está lá escrito que se a obra é de Deus, se essa obra aqui nas redes sociais, que meu filho faz, deixando um vídeo com mensagem, com louvor,
né? Eu deixando aqui nas minhas plataformas também, e outros milhares de irmãos e irmãs que estão nas redes sociais, né? Se ela é de Deus, né, ela vai continuar. Se não for, simplesmente vai desaparecer, né? Amém? Porque de repente a gente se levanta contra uma obra na vida de um irmão, e de repente a gente estamos lutando, não é contra o irmão, mas sim lutando contra Deus que está na vida do seu irmão. Então, irmãos, que isso venha servir de alerta, venha servir de advertência, amém? Então, meu amado, em nome de Jesus, eu agora vou focar aqui na palavra, vou aqui falar desta revelação de Deus aqui na palavra de Deus. Que Deus o abençoe a todos vocês que estão e que vai continuar ouvindo o diácono Livanês Barbosa. Amém, irmãos? Então é isso aí. Então vamos para a palavra de Deus. Então, foi lido aí, né? Foi lido aí uma palavra muito boa. Foi lida aí uma palavra aí no livro do Apocalipse, capítulo 20, né? Do 7 ao 10. Sobre a destruição e a desordem, a destruição que Satanás vai trazer na terra, né? A gente já está vendo aí alguns sintomas, né? Nós já estamos vendo aí algumas profecias da Bíblia, né? Ela sendo cumprida, principalmente aquela palavra lá de Mateus capítulo 24, do versículo número 12, né? 12 e 13. Quando Jesus disse assim, que se por se multiplicar a iniquidade de alguns, o amor de muitos esfriarão. Irmãos, estamos vendo os sinais, estamos vendo aí aumentando a cada dia os mares, né? Provocando no nosso planeta Terra maremoto, né? Existem pragas, peste, doenças, enfermidade, principalmente a da alma, que é uma das piores de todas as enfermidades, né? O orgulho, o egoísmo, a soberba, a falsidade, a prostituição, o adultério, o engano, a mentira, aumentando, se multiplicando a cada dia. E aí quando chega no versículo 13, Jesus diz assim, ó: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse sim será salvo. Mateus 24, versículo 12 e 13, né? E se possivelmente multiplicar a iniquidade de alguns, o amor de muitos esfriarão. Mas aqueles que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, irmãos, nós só podemos ter a certeza da nossa salvação se nós, em primeiro lugar, obedecer a ordem de Deus através da sua palavra, né? Através, não é do louvor. Algumas igrejas por aí louva aqui, louva ali, louva acolá. É tanta cantarora, irmãos. Não é nem louvor, é cantarora mesmo. E enche a cabeça, mas não desce pro coração. E nós hoje estamos vendo as igrejas ficando modernas, né? No finalzinho desse vídeo eu quero deixar um pedacinho de um vídeo que eu fiz aqui através da minha TV aqui mais cedo, de uma igreja, irmão, fazendo um ritual, né? Baseado na roupa de Paulo, metal de Paulo, né? Também baseado um pouco ali naquela passagem lá que foi escrito tanto por Mateus como por Marcos e também Lucas, né? Acerca da mulher do fluxo de sangue, né? Chegou a dizer que só basta eu tocar na orla do vestido do Senhor Jesus, eu serei curada. Então, o que é que as irmãs desse ministério fizeram? Segundo um relato, uma declaração dela, ela dando, né, disse que elas se consagraram para estar no culto, para que as pessoas viessem tocar nela, para que as pessoas, na hora de tocar, viessem ser curadas, né? Viessem ser curadas. Questão de fé, né? Com fé, a fé ela tem que ser com obra, isso aí é óbvio, né? Mas a fé, ela não pode ser exagerada, irmão.
né? A fé ela não pode fugir muito do contexto bíblico, nem a gente se colocar no lugar de Jesus para ser Jesus, se apresentar como Jesus, porque nós não somos Jesus. Nós podemos ser o altar, né, para o Espírito Santo de Deus operar em nós. Não significa que o Espírito Santo ali, ele operando em nós, vai sair virtude. Isso aí é uma deturpação, é um distorcimento do Evangelho de Cristo. Sabe qual é a virtude que a gente possa receber na nossa vida? É através da obediência. É você obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Então, a partir do momento que você obedece a palavra de Deus, você passa a receber virtude, né? De caráter, de personalidade, né? De humildade, de compaixão. Você poder se compadecer por outras pessoas, né? Você passa a viver uma vida com Deus, vivendo para Deus, levando a palavra de Deus. Amém? Precisamos entender isso. Então, meu irmão, dei aqui uma pausa, né? Passou um carro de som, aí eu tive que pausar para não sair o som, né? Sair o fundo aqui com programação aqui mudando, né? Satanás também, ele anuncia também o que eles vão fazer, né? Trazendo, levando as pessoas aí dançar, beber. E a Bíblia diz no livro de Salmo 20, né, versículo 7, que um abismo, né, ele busca outro abismo, né? Quem anda no buraco só vai viver pelo buraco e vai estar sempre caindo no buraco. Então, irmãos, ou nós somos de Deus, ou somos do mundo, ou somos do diabo. Não quer dizer que quem está no mundo também é do diabo, né? Mas o mundo ele foi entregue a Satanás. Lá em Apocalipse está escrito sobre isso, que o mundo ele está entregue ao maligno, né? Ele tomou o poder completo, né, sobre essa terra, sobre esse planeta Terra. Por isso que lá em Romanos 12, versículo 2, está lá escrito que não podemos se conformar com este mundo, mas podemos se renovar na graça e no poder de Deus. Amém, irmãos? Não podemos se conformar. Eu estava vendo aqui um estudo um pouco mais cedo, pelo canal de YouTube conectado aqui na minha TV, sobre um assunto abordado, irmãos, que a gente não vê em escola, né? Tanto na área acadêmica, na área paralela, né? Como também até na área religiosa. E é um tema que me chamou a atenção, irmão. Que os próprios professores que ensinam filosofia, psicologia, pedagogia, ciências humanas, relações humanas, né? Comunicação, ensina até sobre antissocial, ensina também sobre como temos que ser social, né? Ensina democracia, pedagogia, né? Pessoas que andam aí pregando demagogia, né, nas casas, prometendo o que não pode cumprir, né? Isso é pura pedagogia e hipocrisia também. Irmão, não podemos desprezar, né, a cultura e as tradições oral, porque daí onde se iniciou, onde formou ideias, onde ideias foram formadas, tanto na área da ciência como na área da saúde, na área democrática, na área social, né, até na religião também. Quem nos garante, irmãos, que como foi criado a Bíblia, né, que tem algum envolvimento, talvez não diretamente, mas indiretamente, um pouco de envolvimento com a cultura e as tradições oral, né? Essa tradição oral, irmão, também ele está inserido, né, no meio dos índios, né, na área do cacique, né, o cacique o índio cacique, né, amém? Ele está inserido nesse mesmo contexto, né, aonde se o contexto global, social, mundial e internacional,
antes de ser formado e criado qualquer ideia, ou ser oficializado qualquer lei, teve sim, irmãos, comunicação oral, né? A Bíblia, quando ela foi para ser criada, levou quase 1.800 anos, né, para ser criado por 40 homens. Alguns teólogos falam que foi 42 homens, outros falam que foram 41. Uns dizem que foi 40, né, homens. Ator só foi um, o Espírito Santo. Ele foi o autor, né, do livro sagrado, do livro canônico, né, e o Corão, né, o Torá, né, a lei de Moisés. Com certeza teve essa comunicação oral que ao longo do tempo, dos anos, né, se tornou uma cultura, né, uma tradição, que é onde tudo se inicia. Hoje tudo está estabilizado. Começou tudo o encontro de pessoas, cada um trazendo uma história, trazendo uma ideia, e ali foram formando, e ali de repente alguém foi e decidiu escrever, colocar no livro, né? Isso é muito bom. Então, irmãos, você pode estudar nas melhores faculdades, você não vai ver nenhum professor falando sobre culturas e tradições oral. Os índios, como era que eles se comunicavam? Você já estudou sobre a cultura, né, indígena, né? Tinha com certeza lá, né, a comunicação oral, né? Na ciência, na saúde, né? Sempre teve, sempre vai ter, né? Amém, meus irmãos. Continuando aqui a esse assunto que é tão polêmico, né? Quero falar aqui com os irmãos que eu dei uma pausa, né? Porque surgiu aqui um imprevisto, então eu tive que dar uma pausa, né? Mas vou continuar aqui concluindo o assunto que eu estava falando. Então, irmãos, hoje a gente vê as igrejas, a maioria delas, eu não vou aqui dizer todas, nem dizer que são todas as igrejas, porque aí eu vou estar sendo não só apenas leviano, né? Mas também eu vou estar sendo também injusto, porque ainda existe os remanescentes, viu, meus irmãos? Ainda existem as pessoas que realmente, eles preservam, né, o evangelho raiz, né? Eles seguem uma cultura, uma tradição, levando um evangelho tradicional, um evangelho genuíno, né? Um evangelho sem ser deturpado, sem ser prostituído, porque hoje a gente vê muitos evangelhos hoje, né? Muitas igrejas evangélicas hoje inflamadas, cheio de fermento de fariseus, fermento plantando doutrinas de Herodes, né? A doutrina de homem, e algumas têm até doutrina de demônio mesmo. E isso é para se cumprir, irmão, não é para se escandalizar, não se escandalize. Não. Por isso que eu estou falando aqui a você, não fique escandalizado. Mas isso é um cumprimento que já está escrito lá, pautado, né, nas escrituras de Deus, que em Apocalipse capítulo 2, né, do Apocalipse, diz que lá está escrito, foi o apóstolo João que escreveu, que há um trono, né, de Satanás, né? Há um trono, né, na sinagoga, há uma sinagoga de Satanás. Se você for ler alguma Bíblia, alguma tradução, né, está escrito assim, que há uma sinagoga de Satanás dentro da casa de Deus. Em outra versão diz que há um trono, né, dentro da casa de Deus, um trono de Satanás dentro da casa de Deus. Apocalipse capítulo 2 do Apocalipse. Eu não estou lembrado agora o versículo, mas é no capítulo 2. Você medite lá que você vai ver. Você vai ver o que eu estou falando aqui não é de mim, é a Bíblia que fala, né? É as escrituras, está escrito nas escrituras que há, né, não só apenas o trono de Satanás, mas há também os falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores,
né? Ladrões salteadores, né? Existem os mercenários. Isso aí você vai ver lá em João capítulo 10 de João, né? Que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas ele veio, né? Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Amém? Então, irmão, receba essa palavra, receba em nome de Jesus, porque é de Deus o que eu estou falando aqui para você, né? Algumas pessoas querem colocar, né, em pé de igualdade, né, a cultura e a tradição oral, né? No passado, quando muitos ali começavam a se comunicar, né? Sentavam, um falava uma coisa, outro falava outra, um trazia um conceito, né? Outro trazia outro, cada um tinha sua ideia, cada um trazia informações novas, e de repente aparece um e escuta tudo aquilo sendo comentado, irmão, e começaram tomar uma posição e escrever, né, em papiro, né, escrever em couro de animais, em rochas, né, nas pedras, fazia aquelas lajes de pedra fininhas, escrevia ali, né, e escrevia também em casca de pau e palpilo. Quer dizer, os pergaminhos eram escritos dessa maneira, né, pegava os couros de animais e depois de secar ali, esticava, ficava ali tipo como um papel. Eles começavam a escrever, fazer os manuscritos ser escrito também couro de animais também. Amém, irmãos? Alguns escreviam até em chifres, né, de elefante, né? Então, irmãos, rinoceronte, né? Os corão, aqueles couro grossos, eles pegavam os boi búfalo, né? Eles pegavam ali o couro, né? Curtiam o couro e usavam naquele couro ali um papel, porque naquela época não existia, né, esse papel que nós usamos hoje. Hoje, né, a maioria em algumas empresas não estão usando mais nem papel mais hoje. 95% escrita tudo em memória de computador, tudo em HD, tudo em prendável, né? Em cartão, né? É tudo no digitalizado, né? Tudo no digital, né? Esse mundo filosófico, nesse mundo acadêmico, nesse avanço tecnológico que nós estamos vivendo, o mundo está ficando moderno a cada dia, e isso também é mais um cumprimento das escrituras, quando a própria palavra de Deus fala que o saber, né, lá em Daniel, capítulo de número 12, né, de Daniel, está lá escrito, Deus manda Daniel fechar o livro, né, e diz ali que Daniel tinha mais algo para falar. Daniel, ele recebeu tanta revelação de Deus que até o próprio Deus não permitiu ele botar tudo, escrever tudo, irmão. E aí é onde entra, né, este assunto que não foi oficializado em nenhuma faculdade, não foi colocado em pauta, né, não foi discutido, né, para saber se vai ou não ser comentado dentro das faculdades teológicas ou até dentro das faculdades acadêmicas, na área moderna, nesse mundo pós-moderno, né, onde o preconceito, onde a discriminação racial, social aumenta, né, cresce a cada dia. Então aí Daniel vai de lá, e o saber se multiplicará, a ciência será multiplicada e o saber também. O conhecimento do homem, né, será multiplicado ao ponto do homem mesmo criar. Quando ele vai criar ali, ele está criando algo que já foi determinado por Deus, que já foi lá na eternidade passada. Tudo já foi feito, tá tudo. O homem apenas só Deus deu a inteligência ao homem para o homem descobrir o que já está feito, o que já está criado, o que foi criado por Deus. Amém, meu irmão? Por isso que a ciência exata, né? Alguns cientistas eles colocam, né, em observação, eles colocam no experimento, né? Durante 6 meses, 1 ano, 2 anos, dependendo de cada assunto que está sendo tratado ali, aquele tema que criam, eles criam um monopólio, né? Naqueles monopólios ali é transformado em dogma, né? Em estatuto. Leva anos para poder ser oficializado. E aí eu descobri nos estudos, né,
descobri, meu irmão, que esta palavra que foi dada só o título, mas não está vinculado, né? Os professores não falam, né? Fala sobre tantas coisas dentro das salas de aula, irmão, menos sobre comunicação oral, né? Comunicação oral, cultura, né? Oral, tradição oral, comunicação oral, né? Essa palavra era para ser uma das peças, né? É importante em todos os ensinos, todos os conhecimentos de qualquer área, né? Que seja na área da ciência, na área da saúde, da educação, né? Na área da educação moral, social, democrático, né? Na área jurídica, na área política, né? Em todas as áreas, até na área da religião. Antes de ser formado tudo isso que tem hoje, irmãos, que nós aprendemos hoje, que nós ainda estamos aprendendo, né? Porque o homem, nós como homem e a mulher também, o ser humano, né? Morre e não consegue aprender tudo. Quando alguém sabe um pouquinho assim, já se torna arrogante, se torna soberbo, né? Egoísta, né? Mas esta conjectura, né? Verbal, oral, verbal não, perdão, oral, né? Ela foi simplesmente no correr dos anos esquecido pelos grandes pensadores, pelos grandes teólogos, né? Pelos grandes cientistas, né? Aqueles que estudam o comportamento humano, né? Aqueles que estudam sobre comunicação, né? Relações humanas, aqueles que estudam sobre comportamento, o psicólogo, né? O psiquiatra. Antes, para poder eles ter uma formação, eles ter uma palavra exata, né? Leva anos estudando, pesquisando, né? E muitos, né, nas faculdades eles abordam, levantada muitas questões, são muitas questões levantadas. Então, e vem essas questões levantadas, né, na área da psicologia, na área da pedagogia, na área da sociologia, né, comunicação, para a gente se comunicar, né, isso aí se chama comunicação oral, né? Por que aí fica essa pergunta no ar? Por que as faculdades não falam sobre esse nome, que foi uma espécie, eu posso até classificar, né, como que fosse uma matéria-prima. Foi a base de tudo que foi gerado, que ainda está sendo gerado e que ainda vai gerar, né? A comunicação oral, ela é a raiz, ela é o pilar, ela é a base, tudo naquilo que está sendo criado para lá na frente se desenvolver e lá na frente ser usado, né? A comunicação oral, ele se tornou uma tradição, né? Se tornou uma cultura apenas uma cultura, mas que é uma dos assuntos mais importantes, porque foi tudo onde se iniciou, onde tudo começou, meu irmão. Amém? E você pode até ficar um pouco meio constrangido e ao mesmo tempo até assim estarrecido de ver assim um cristão como eu, né, falando sobre esse assunto, né? E aí você às vezes fica até se perguntando aí, esse camarada estudou isso? Não, meu irmão, isso aqui é o Espírito Santo que revela. Isso aqui é a revelação de Deus. Porque quando nós estamos na presença de Deus, ele nos ensina, nos dá sabedoria. Porque a sabedoria vem do alto, irmão. Amém? A sabedoria o homem, né? Quando ele quer se achar que é um pseudo de Jesus, quando quer se achar um semideus, né? Quando o ego dele está maior do que o próprio conhecimento, quando ele quer se achar uma pessoa arrogante, orgulhosa, amém?
Então esquece da onde veio a origem, né, da palavra, né, dessa palavra cultural, oral, né, tradição, as tradições oral, né, as culturas, né, tanto na área no Brasil como também lá no exterior. Estava até comentando hoje no colégio, irmão, onde eu estou estudando, mas minha esposa, sobre a professora, eu mesmo lancei essa pergunta a ela, ela nem questionou, porque ela sabe que isso aí para ela mesmo até falou lá, não, isso aí não é uma matéria, isso não é matéria, não é, nunca vai ser, irmão, enquanto não for botado, né, para ser, mas até lá continua sendo apenas uma cultura e uma tradição oral, né? Então, irmãos, é uma matéria, querendo qualquer educador, querendo aceitar ou não, é uma matéria-prima, porque, irmão, é aonde você está. Você tem uma formação na área da engenharia. Para você estudar sobre a engenharia, você vai receber informação de várias pessoas. Um diz uma dica aqui, outro diz outro, aí entra a matemática. Quem foi que criou os números, né? Quando alguém chega a ser um professor de matemática, ser um matemático, ele é um cientista. Mas ele aprendeu da onde? Veio da onde? Qual foi a matéria que deu a base, que deu o início para a pessoa ser um matemático, ser um cientista? Né? Isso eu estou falando nessa área, mas é em todo o campo, no campo das ideias, né? Porque naquela época os homens, ele tinham as ideias. Só que teve um que foi esperto, que no momento agora não estou lembrado o nome dele, rapaz, do abençoado, não estou lembrado. Ele ouvindo tanto comentário, tantas pessoas falando uma coisa, foi no outro, peraí, eu vou escrever um livro sobre isso. Foi aí aonde, né, se iniciou, aonde foi criada a Bíblia Sagrada. Entendeu? E tanto ver os religiosos comentar assuntos religiosos e outra área, na área acadêmica, né? A comunicação oral, irmão, a gente não deve desprezar, não. A gente tem que saber as nossas origens. A gente tem que receber a palavra já pronta, né? Mas você não sabe o preço que esses homens pagaram. Pagaram com a sua própria vida, eles pagaram. Para hoje ter a Bíblia Sagrada em nossas mãos, ter outros livros e mais livros. E hoje são milhões de livros escritos, né? Tudo isso para ser concluído, irmão, teve pesquisa. As pessoas foram lá. É igual como você estudar geografia, né? A geografia, para você estudar, você tem que conhecer o setor geográfico. Você tem que cair no campo, você tem que ir lá, irmãos. Você tem que conhecer, tem que sondar a terra, tem que ver, né, os 4 cantos da terra para você poder fazer as medidas certas e depois ali colocar no livro. E outras pessoas vão receber já de bandeja, tudo já feitinho, prontinho. Mas aquelas pessoas ali levaram anos para pesquisar, para juntar, ouvir uma ideia de um, ouvir uma ideia de outro, entendeu? Por isso, meu irmão e minha irmã, que essa palavra ela não é comentada pela boca das pessoas que ensinam, seja o que for que esteja ensinando, amém? Qualquer área, tanto na área do mal como na área do bem, existe a comunicação oral, amém? Tanto para construir o mal ou para construir o bem, existe as ciências exatas para isso, existe, né, os experimentos para isso, as observações para isso, né? As pessoas observam, faz uma análise, né? Analisa tudo, coloca tudo na balança, mede, né? Pesquisa, busca. Depois, quando está tudo pronto, quando tem todas as informações, aí vai e coloca tudo. É tipo como se fosse uma quebra-cabeça, né? Aí vai ajuntando, colocando as peças, cada um no seu lugar, né? Depois de pronto, irmão, aí vai para o mercado ser vendido no mercado, às vezes no mercado negro, ou às vezes nos lugares mesmo social, principalmente nas grandes faculdades, onde os grandes pensadores estão ali, os grandes da oratória, né? Aqueles que criam ideia, que criam assunto, né? Os grandes pensadores de opiniões diversas, às vezes contraditório,
às vezes correto, às vezes não correto, mas tudo você pode ver, está lá esta matéria chamada comunicação oral. Amém, irmãos? Fique com esta palavra, fique com esta alerta. Não despreza as tradições e as culturas oral, porque foi de lá onde deu o começo, aonde deu o pontapé, aonde se iniciou, aonde tudo começou, foi através das comunicações de uns dos outros. Uns de perto, outros de longe, cada um vinha, se unia, um dava uma palavra, dava outro. Então ali teve um que apenas ouvindo tudo isso, colocou tudo no papel. Colocou tudo em prática. Não ficou só no abstrato, não ficou só na teoria. Foi colocado em prática, irmão. Para hoje ser uma benção, para hoje nos receber gratuitamente, de graça, sem se esforçar tanto, irmão. Esse conhecimento acadêmico, filosófico, teórico, né, social, democrático, político, né, na área da educação, da ciência, da saúde, a religião. Tá tudo hoje formado, tudo montado, tá tudo pronto. Mas lá atrás você tem que saber as origens de todos esses pensamentos. Como começou, como tudo começou, meu irmão. É igual o planeta Terra. Você pode ir lá em Gênesis capítulo 1 e 2, que há uma definição aí de milhares de anos, né? De Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. No capítulo 1 diz que a terra era um caos, né? Era tudo escuro. Mas no capítulo 2 já mostra lá que Deus tudo começou a observar e ele lançou uma palavra sobre a terra, e haja luz, e a luz logo se criou através de uma palavra que o Criador falou. Lançou ali, ele começou a criar. Para poder criar, primeiro ele acendeu a luz do universo, e então ali ele não ia fazer no escuro, então ele precisou de luz. Na hora que estava a luz, aí ele começou a formar, começou a criar, né? Os firmamentos, os lugares de água, os lugares de terra começaram, Deus começou, né? O Criador começou a colocar cada coisa no seu lugar. Amém, irmãos? Depois, com muitos anos depois, é que surgiu, né, os pensadores, os teólogos, os cientistas, né, que começaram a pesquisar, começaram a buscar informações. Então ali depois, aí ficou apenas 40 escritores, né, que se levantou e disse: eu vou, depois de todas essas comunicações oral, eu colocarei em prática isso aqui para no futuro, né, o mundo ele ficar estabilizado e moderno, e a tecnologia ficar avançando a cada dia e sendo praticado, né, a tecnologia. Então tá aí, meu irmão, a tecnologia aí. Está aí esse celular aqui que eu tô gravando, ó, né, o CD que tá cantando aqui as músicas. Tá aí, meu irmão, a internet, as redes sociais, né? Isso tudo foi descoberto, mas você já pesquisou, né, como foi criada a luz? O homem que criou a energia, ele não pegou informação de outras pessoas, ou ele sozinho criou? Não. Ele começou a fazer testes, né? Tudo que para poder ser provado é igual como remédio nos laboratórios. Leva anos para descobrir a vacina certa para determinada doença, irmão. Do lado espiritual, a Bíblia Sagrada foi escrita para isso. A Bíblia Sagrada ela foi escrita para salvar, para tratar da nossa alma, para tirar de nós, irmão, toda a raiz da amargura, para curar nossas feridas e nos salvar. Amém, irmãos? A palavra de Deus ela serve para isso. Levou quase 1800 anos para ser preparado. Foi alguns, nenhum conheceu ninguém, nenhum ali conheceu ninguém. Mas na hora que o grupo de religioso, né, começaram a comentar sobre as escrituras, um recebia um pergaminho, outro encontrava outro pergaminho ali, outro encontrava um pergaminho acolá, e começaram a encontrar, levaram anos levaram para poder hoje ter a Bíblia Sagrada nas nossas mãos em papel, e tem também ela também eletrônica, né? Tem ela também digital, né? Então, irmão, hoje nós estamos vivendo um avanço tecnológico, hoje estamos vivendo num mundo digitalizado, né? No mundo acadêmico, esse mundo filosófico, esse mundo cheio de pessoas
de mente aberta, seus pensadores, mas até agora muitos, né, esqueceram o que eles são hoje, o que eles foram no passado e quem eram os seus pais, né? Quem eram as pessoas que deram, né, fizeram tudo isso acontecer. Não esqueça, meu irmão, que é importante sim a palavra de Deus, mas também é importante também essa tradição, né, essa cultura oral, né? Porque ela foi a origem, ela foi eu classifico, isso aqui é eu que estou classificando, né? A obra-prima de começar tudo isso que tem hoje, não só a palavra de Deus, mas também a ciência, né? A saúde aí, a educação, a segurança, a política, né? A justiça, né? Que está aí, a parte jurídica, né? Na área da política, na área do futebol, na religião, em todas as áreas. Tudo isso antes de ter tudo isso antes, existiu muitos pesquisadores, né? Pessoas pesquisando, né? Existiam muitos pensadores, muitas pessoas de cabeça aberta ali, cada um, né, entregando ali o que ele achou. Cada um achou, igual como na busca do ouro, né? Da prata. Igual como as pessoas que estão nos garimpos garimpando, né, para pegar e encontrar uma pedra de esmeralda, ou de diamante, ou de potássio, né, ou de opala, né, que é também uma joia preciosa, a prata, o ouro, né, na área espiritual a mesma coisa. Quanto mais você mergulhar nas escrituras, você vai descobrindo os tesouros, você vai tentando entender como é que Deus é bom. Deus é bom, as misericórdias dele é eterna. Amém, irmãos? Fique com esta palavra em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus para todos. Bom dia a todos os irmãos e irmãs que vão ouvir esse pequeno vídeo aqui. Irmãos, eu quero apresentar aqui, mostrar aqui algo aqui interessante. Cada igreja ela tem seus ritual, né? Tem suas hierarquia, né? Tem os seus estilos, né? Suas regras às vezes até abusadas, às vezes não tem nem base bíblica, né? E se tem, irmãos, pega aquele texto isolado e pela fé, né, eles faz aquela fé, as pessoas entender que tudo é pela fé. Se é tudo pela fé, né, no sentido espiritual, isso aqui nós estamos fazendo, aí ainda tenta argumentar, né? Isso aqui, irmãos, é espiritual. Só entende quem está no espírito e quem é espiritual. Aí já pegando outro texto de Paulo, né, que o apóstolo Paulo chega a declarar, né, a dizer isso. Então, irmãos, preste bem atenção, vou mostrar para você ver. Nas vestes de mulheres que se consagraram e pediram ao Senhor a virtude que estava nos aventais de Paulo, a virtude que estava na sombra de Pedro. Presta atenção aí, ó, olha aí, ela levanta o vestido, né, e as pessoas passam e saem tocando. Outros não se contentam, né, só de tocar e abraçam, né, abraçam elas, né, isso aí fazendo pela fé. Olha o que é a fé, né? Comove, né, as pessoas, e a fé motiva, né, as pessoas ao ponto de fazer, né, esse tipo de movimento, esse tipo de cena, de ritual, né? Que as mulheres se consagraram, né? E as vestes estão ungidas, né? Tá a unção de Deus na vida delas. Então, pela fé, aí eles entendem que se alguém tocar aí, alguém será curado, baseado naquele texto de Jesus, né, da mulher do fruto de sangue, né? Só basta eu tocar, apenas basta eu tocar na hora do vestido de Jesus, eu serei curada. Aqui ela pega outro texto, a igreja aí, né, pega outro texto, o texto dos aventais de Paulo, né, que Paulo chegou a cortar, a enviar, cortado em pedaços para... não podia ir aonde ele não podia ir porque estava preso, mas mandou a sua capa. Então ali alguém vai, corta os pedaços e leva em lugares de pessoas doentes, que ali as pessoas tocando é curado. Então
pela fé, né, meu irmão? Tudo é pela fé, né? Tudo em nome da fé. Olha até onde as igrejas hoje estão fazendo, né? E esquece, irmãos, que a maior cura, a maior libertação, né, é a obediência da palavra. Não é você pegar um texto isolado e fazer um ritual, né? Cada igreja ela tem sua forma de praticar a fé, né? Mas tem fé que é muito exagerado, né? As irmãs aí estão consagradas, estão com as vestes limpas. Será que está limpa mesmo, minha irmã e meu irmão? Aí fica esse questionamento, fica essa pergunta no ar. Será que não tem alguém aí que ainda deve, que tem mágoa no coração, que não conseguiu liberar perdão, entendeu? E esse ministério aqui é o ministério do pastor Marcos Pereira, viu? Do Rio de Janeiro, onde todas as ombreiras, ela tem que se vestir dessa forma aí. Aí se acha, porque está se vestindo dessa maneira aí, se acha que é mais santa do que as outras mulheres que não se vestem desta maneira aí. Entendeu? Porque não é as vestimentas que faz a gente ser mais santo do que outras pessoas, irmãos. É o coração, é o testemunho, é a atitude, entendeu? E a emoção, né, faz muitos pagar mico, né, dentro da igreja, a emoção, né? Pula, faz aviãozinho, dá glória a Deus, aleluia, mais alto que todo mundo, né? E contra outras pessoas, sabe? Não tem as vestes que ela tem aí, que elas estão desse jeito aí, mas não deve a ninguém, tem um coração bom. Jesus, ele falou: vocês são todos como sepulcro caiado, mas por fora vocês são cheios de trapo, de imundícia, cheios de pecados, são todos pecadores. Foi Jesus que falou. Eu não estou aqui julgando, irmão, eu só estou aqui apenas fazendo comparação com alguns outros textos da palavra. E o Evangelho de Cristo não funciona dessa maneira. É muita modernidade, é muito fermento, é muito mundanismo. Infelizmente dentro da igreja, muita hipocrisia, muito variarismo, né? E não adianta ter paz e comunhão só entre eles. Pode observar que elas nem se misturam com as outras irmãs que estão com outros tipos de vestimentas. É só elas que ficam tudo num canto só, num cantinho só. Aí que está tendo essa exceção, né? Foi abrir uma exceção aí, das pessoas passarem por elas aí, tocar no vestido delas, né? Tudo é pela fé. Olha o que é que a fé faz, né? Olha o que a fé, né? Sem obedecer a palavra, sem conhecer a palavra, o que é que as pessoas fazem pela fé, o que é que as pessoas fazem, né? Entendeu? Que Deus venha abençoar, meu irmão, o povo de Deus na terra, que Deus venha ter misericórdia. Movimento emocionalista, a emoção, né? A gente temos que viver na razão, pela razão, não é pela emoção. Se consagraram, são mulheres consagradas, segundo o que a irmã falou aí, né? Passaram o dia se consagrando, foram para o monte, né? Tá com as vestes, então as pessoas vão passando e vão tocando nas vestes. Imagine se essa moda pega em todas as igrejas. Imagine, meu irmão, pense aí, se outras igrejas aí adotar, né, esses ritual que é feito, que é praticado na igreja do pastor Marcos Pereira, né? Que Deus abençoe, meu irmão, esse ministério aí. Não estou julgando, estou só apenas fazendo aqui um comentário e mostrando, né, mostrando aí, né, o ritual que eles estão fazendo, né? Pela fé, as pessoas ter fé e tocar, será curado, restaurado as finanças, restaurado o casamento, né? Eu não estou criticando, irmão, eu respeito, viu? Estou só apenas aqui fazendo um comentário e deixando para vocês verem. Será que isso aí vocês aprovam na igreja de vocês? Será que vocês permitiriam que na igreja de vocês
o seu pastor fazer esse tipo aí de ritual? Irmãos? Você já foi no centro espírita? Você já foi no centro de rede de macumba? Você já foi? Eu já fui, viu? Existem rituais lá que alguns, infelizmente, alguns rituais, infelizmente, meu irmão, algumas igrejas, eles praticam os mesmos rituais que é praticado em terreiro de macumba. Existem muitas igrejas de macumbeiro. Existe, meu irmão. Há igrejas que não tem nada a ver com a igreja de Cristo. Eu não estou falando dessa aqui, viu? Estou só apenas também fazendo mais um comentário. Existem outras igrejas que elas são exageradas na adoração, né? E trazendo rituais, né? De terreiro de Umbanda, né? De Candomblé, e trazendo e aplicando dentro das igrejas, da igreja que eles declaram que é a igreja de Cristo. Amém? Um bom dia a todos, Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus para todos. Cai por terra agora, toda enfermidade, cai por terra agora, toda maldição foi quebrada. Porque tchau.